Bom dia a todos e todas. Um prazer compor essa mesa inicial e poder estar junto com vocês para conversarmos sobre a formação inicial e continuada de professores. Eu gostaria de dizer que esta resolução, quer dizer, foi formada uma comissão no Conselho Nacional de Educação, uma comissão bicameral. Por que bicameral? Formada por profissionais, por conselheiros da Câmara de Educação Básica e conselheiros da Câmara de Educação Superior. Não todos, mas alguns conselheiros. Esta primeira comissão, tivemos várias e nós vamos ver, mas essa primeira comissão, essa comissão que efetivamente concluiu todo um trabalho que já vinha há anos sendo discutido, essa comissão ela foi presidida pelo conselheiro Lima, que não está mais no Conselho Nacional de Educação, e pelo relator, o importante profissional da atualidade, professor Luiz Dourado. Então, a esses dois, mas em especial ao relator Luiz Dourado, devemos esta resolução, esse parecer, que ouviu a muitos e muitas. Então, não foi feito apenas num gabinete ou independências do CNE. Ele foi feito a partir de muitas e muitas e muitas escutas. Por isso, foi aprovado por unanimidade quando foi, então, apresentado. O CNE vinha discutindo a questão da formação de professores desde 2004, né? E outras comissões foram, então, iniciantes nessa discussão. Então, tivemos esse aprofundamento de estudos, enfim, elaboramos documento preliminar e aprovado pela comissão. Depois desse documento preliminar, não é? Nós tivemos encontros com as secretarias do MEC, Secretaria de Educação Superior e Secretaria de Educação Básica, também SECADI, enfim, CAPES, INEP, entre outros. E além da CAPES e do INEP, concede um DIME, Fórum Ampliado de Conselhos, associações acadêmico-científicas e sindicais, instituições de educação superior, fórum, especialistas, pesquisadores e estudantes, né? Também a participação da comissão foi um compromisso nosso de estar presente na CONAIDE 2014, especialmente no eixo 4, que trata dessa questão. Enfim, incorporamos essas contribuições e o Luiz Dourado fez uma síntese, né, de todas essas contribuições em um texto final que foi apreciado pela comissão e depois foi levado ao pleno do Conselho Nacional de Educação. A aprovação, então, foi isso, discussão e aprovação das minutas de parecer e resolução em junho de 2015, então nós já temos, né, 2 anos, e depois homologada pelo ministro da Educação. Tínhamos um prazo definido, 2 anos, né, eu falei agora, foi aprovado, homologado em junho de 2015, então a resolução deveria começar, estar em vigor a partir de agora, ponto, né? Mas tivemos algumas incompreensões ou posições diferenciadas do Ministério da Educação atual, apesar desta resolução ter sido discutida à época pelo MEC também. Houve uma interpretação pelo MEC, ou por representações do MEC,
que haveria a possibilidade de alterações nesta resolução. Esta é a resolução que foi homologada e que está em pleno exercício, né? Tivemos, sim, que levar outra vez ao Conselho Estadual de Educação, que considerou mais adequado, pelas informações que deixaram dúvidas ao conjunto das instituições formadoras quanto ao período de implementação, né, da resolução, consideramos, por respeito às instituições formadoras, consideramos sim que era importante ampliar por mais um ano a implementação do projeto. Nós todos sabemos muito bem que os projetos políticos pedagógicos, tanto das instituições quanto dos cursos, eles são revistos sempre, é processual a revisão deles. Então, não há necessidade de esperar toda uma reformulação chegar ao ótimo, mas nós podemos ir fazendo transformações a partir das discussões e alterarmos quando a instituição considerar necessário o projeto pedagógico, tanto da instituição quanto dos cursos. Por isso, também considerávamos que o prazo de 2 anos era suficiente, porque isso é um processo, nós todos sabemos disso, isso é um processo dinâmico, né? Mas, por conta de informações que não estavam, que estavam trazendo mais dúvidas do que esclarecimentos, em respeito, então, ao exercício de cada instituição formadora de professores, nós consideramos que valia a pena, que era importante ampliar esse prazo. Só para darmos uma unidade, me permitam ler, acho que mais rápido: ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. É isto que a resolução propõe, define como concepção de docência. E outra vez reafirmo que essa concepção de docência, ela saiu do debate coletivo. E gostaria, por exemplo, de dizer que considero essa resolução, primeiro preciso dizer que sou apaixonada por essa resolução, porque ela trabalha com dimensões muito importantes. E pela primeira vez, uma resolução desta natureza reúne esses elementos. Que elementos são esses, né? A formação dos profissionais do magistério, sem dúvida, né? A formação inicial e a formação continuada. Faz parte da concepção de formação, não só a formação inicial, como nós tínhamos até o momento, mas a inicial e a formação continuada. Esse é um ponto de destaque. O segundo ponto de destaque é também uma outra questão relevante, a questão da gestão, né? A questão da gestão, porque aqui eu vi a pluralidade, que bom que temos essa pluralidade, a questão da formação, psicólogo, professor de geografia, formação em geografia, em pedagogia, em matemática, enfim. Então, todos nós somos professores e todos nós podemos e devemos, se assim desejarmos, exercer as funções de ordem
administrativa e de gestão, não é? Pró-reitores de graduação estão exercendo uma função acadêmica, mais uma função de gestores dessa parte acadêmica. Diretores de escola, coordenadores de cursos, secretários, enfim, é fundamental que na formação dos profissionais do magistério tenhamos também a atenção na formação dos gestores. Isso é importante. E na escola, porque essa é uma resolução para a formação de profissionais da educação, na educação básica e na escola, a direção, a equipe técnica pedagógica, coordenação, enfim, é preciso que discutamos que gestão é essa. E aí apostamos numa gestão republicana, numa gestão democrática para o tipo de docência e de escola que desejamos ter para as nossas crianças, para os nossos jovens, enfim, para todos que têm direito à educação. A valorização do professor fica apenas, ou muitas vezes, nas palavras. E esta resolução tem um capítulo que fala sobre a valorização, sobre o que é valorizar o professor, que não é só o que eu estou dizendo nesse momento, que é o respeito mínimo que precisamos ter aos planos ao piso salarial, né? Plano de cargos e salários, mas a qualificação desse profissional constante, né? Isso é importante. As condições dignas de trabalho dentro da escola, porque nós sabemos também do grande percentual que existem, as pesquisas, não vou entrar nesse detalhamento, mas é importante apontar o grande, Inês, índice de profissionais que adoecem e que pedem, então, um afastamento, ou que conseguem um afastamento por licença médica, não é? E isso tem a ver com as condições também, não somente, não é? Aqui eu não estou apontando culpas ou responsabilidades, estou falando de dados que são nossos conhecidos. E aí a questão da falta, muitas vezes, de infraestrutura, a questão de um número, além do possível e desejável, de alunos, de estudantes por turma, e questões dessa natureza. Então, esta resolução, ela ousa, porque ela também trabalha com essa questão. Não é? Então, eu vejo que, pelo menos, esses 3 pontos fazem uma total diferença em relação à proposta de uma retomada no pensar, no olhar para a formação de profissionais da educação, e aí na própria resolução se classifica, se diz que profissionais são esses. São os professores, os que atuam, né, junto aos alunos no dia a dia, e são os demais profissionais da escola ou das secretarias de educação, porque estamos falando, nesse caso, da educação básica, que desenvolvem ações pedagógicas. São esses os profissionais que nós estamos falando. E estamos falando que, por exemplo, um professor de geografia, ele pode ser e deve, se quiser e tiver condições para tal, ser um diretor da escola, ou ser, enfim, assumir qualquer função administrativa, porque a proposta deste currículo leva ou dá a possibilidade de, assim, fazer esse exercício profissional. Os princípios da política nacional, né? É uma política nacional. Isto faz parte do PNE.
Nós tínhamos um tempo, né, para fazer isso, um ano, PNE 2014. Em 2015, esta resolução foi aprovada e o parecer que o acompanha. Então, o CNE, nesse quesito, ele cumpriu e apresentou uma proposta com esta qualidade. Então, a formação docente para todas as etapas, a formação dos profissionais como compromisso com o projeto social, político e ético, a colaboração constante entre os federados na consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais. Por isso, Inês, quando nós aqui estamos discutindo a formação do profissional, a formação inicial e continuada, temos que estar completamente juntos, universidades, instituições formadoras, com a Secretaria de Educação, com os sistemas, né, em todos os níveis, numa composição horizontal dessa formação, né? Depois vamos falar um pouco sobre isso. Articulação entre teoria e prática no processo de formação docente, já desde o início, né? Porque muitas vezes se fala sobre a escola e não se conhece a escola, ou se fala sobre os espaços educativos e não se conhecem quais são esses espaços educativos. Então, estudante das licenciaturas entrou na instituição, começou o seu curso, contato direto com o mundo que ele irá vivenciar, ou ele até já vivencia, porque para estar na instituição formadora ele já passou por isso, então ele não desconhece, mas tem que ter um olhar agora diferenciado para esses espaços, né? Então, a importância das redes, dos sistemas, conversarem, né, e pensarem em conjunto esse projeto de formação. É responsabilidade dos sistemas, das redes de ensino, é responsabilidade das instituições formadoras e nós até agora, na maior parte das vezes, fazemos isso de forma separada, né? A rede faz de uma forma, cria cursos importantes também, as instituições formadoras também dão a formação inicial e também qualificam por meio de cursos de estrito ou lato sensu, ou mesmo de extensão, de aperfeiçoamento, mas não conversam. Quais são essas necessidades? E não escutam os professores. A minha instituição, que eu considero uma instituição bastante séria e comprometida na questão da formação de professores, não é? Faz as suas pesquisas sobre a escola, não com a escola. E aí, isso reside, às vezes, numa falta completa de interação, porque os profissionais da escola não querem ser só observados e depois virar uma tese sem o seu nome, com P1, P2, professor 1, professor 2, professor 3, A1, A2, A3, aluno 1, aluno 2, aluno 3. Não, eles têm a sua própria história. Cada escola tem a sua história. E nós, das universidades, precisamos, eu não estou dizendo que a gente sempre faz isso, não, nós já caminhamos muito, mas ainda fazemos da inserção do estudante no estágio ou na prática, não é? É uma inserção de um olhar sobre, e o olhar nessa proposta é um olhar é um olhar conjunto, e as decisões são tomadas de forma conjunta, porque há muito que aprender com o fazer e o pensar das escolas, porque ela tem história. Tem história os profissionais, tem história os estudantes, tem história a comunidade que participa daquela escola. A gente fala sempre da questão da interdisciplinaridade, é dificílima,
como a maior parte das nossas universidades estão formadas, estão estruturadas, né? Como elas estão estruturadas? Estão estruturadas de forma dicotomizada. Vou falar da sua base, dos departamentos. Os departamentos, eles vieram num outro momento histórico do nosso país, não é? Vamos recordar isso, né? Então, nós temos a divisão, tudo departamentalizado em termos de área. A própria estrutura da universidade nos obriga, muitas vezes, a essas divisões, a essas seções, e seções, então, do conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque a proposta, a resolução, ela coloca como responsabilidade da instituição que se comprometa com a formação de professores. Então, não é da licenciatura só A, B, C, de forma separada e dicotomizada, mas, a princípio, e por isso a importância do Fórum das Licenciaturas é fundamental, isso é um avanço incrível, não é? E do Fórum dentro também, né, do coletivo também da instituição, para discutir essa formação. Por quê? Queremos uma base teórica e interdisciplinar forte, garantida. Agora, a mesma instituição formadora pensa a formação dos profissionais da educação de maneira diferente, porque os projetos pedagógicos são distintos. Claro que tem que ter um projeto pedagógico de cada curso, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele parte de uma unidade, que é a proposta de formação da instituição, porque a instituição vai oferecer para os sistemas, para as redes, vai oferecer o professor de matemática, de geografia, de línguas, enfim, né? Ele vai oferecer com identidades diferentes. E aí, como é que nós queremos ou podemos esperar, Inês, que esses profissionais, na sua atuação, eles possam conversar e trabalhar de forma interdisciplinar, se a formação deles não foi pensada interdisciplinarmente? Vou dar um único exemplo. Nesse momento, eu tenho uma turma de graduação e eu tenho especialmente um estudante, que é o Marcos. Ele é da licenciatura em filosofia. A disciplina que eu estou dando nesse momento é avaliação. Avaliação. E a avaliação não é disciplina obrigatória na matriz curricular do curso. Não é disciplina. Ele, analisando a proposta de diversas disciplinas, disse assim, não, eu vou escolher essa. E ele, em depoimento dele, diz assim, isso tinha que ser, Malvina, obrigatória, disciplina obrigatória para todos os alunos. É fundante a avaliação, tem a ver com o processo de ensino, com os atos de ensinar e aprender. Faz parte do nosso cotidiano, mas isso ainda não faz parte por conta da falta de um projeto que pegue a todos e depois que especifique as suas áreas nos projetos pedagógicos dos cursos. Mas é importante. Por exemplo, todos os alunos do curso de licenciatura terão esta matriz e outra que é diversificada. Pronto, guardando, logicamente, as orientações da resolução. Isso é importante. Só um exemplo do porquê que a instituição deve pegar todas as experiências, todos os conhecimentos e pensar que professores são esses que a instituição, vou falar da minha, Unirio, vai oferecer.
Mas ela vai oferecer pensando ela sozinha? Não. Tem que chamar as secretarias de educação, tem que chamar as representações, as entidades representativas, tem que chamar a Undime e vamos pensar num coletivo o que cabe para cada um. Essa resolução compreende, como vocês sabem, três na formação inicial, então vamos localizar formação inicial e formação continuada. Agora, nesse minuto, estamos falando sobre formação inicial. Então, três tipos. Os cursos de graduação, como nós entendemos, como temos nas nossas universidades, os cursos de formação pedagógica para graduandos não licenciados, que têm terminalidade 5 anos, não é? Isso é, um matemático, um físico, um químico, enfim, que queira ser também professor. Então, nós podemos ter esses profissionais, se assim eles desejarem, fazendo um curso de formação pedagógica que tem a duração de 5 anos. Por quê? Porque o que nos interessa é a formação plena, é a licenciatura plena, né? E cursos de segunda licenciatura, que o que chove de pergunta lá no CNE para essa comissão dos cursos de formação, né, de segunda licenciatura, né? E aí nós vamos ver como é que isso se aplica. Bom, a formação inicial, então todas elas, as três, né, elas têm 3 núcleos, né? Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias e das diversas realidades educacionais. O segundo núcleo é aprofundamento e diversificação de estudo das áreas da atuação profissional. E o terceiro, que eu gosto muito, é o núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, do tipo assim, durante o curso, várias temáticas são abordadas e vamos imaginar que um estudante ou um grupo de estudantes se interesse pela educação indígena, educação dos povos indígenas, né? Então, ele pode, e ele vai ter um currículo diferenciado dos outros, porque vão ter núcleos de estudos integradores, né? E aí vai ser como? A partir do grande projeto, Mário, da instituição que dá subsídios para os projetos pedagógicos dos cursos. Então, eu posso ter, a instituição como um todo pode oferecer, não é? Por meio de convênios, por meio de parcerias, possibilidades nas diversas áreas de atuação. E aí os cursos farão uso disso no seu projeto político-pedagógico, a partir do interesse da formação e do interesse dos estudantes também. Então, cursos organizados em áreas especializadas. É assim, licenciatura em pedagogia, licenciatura em matemática, licenciatura... Pronto, como estamos acostumados. Um mínimo de 3.200 horas de efetivo exercício acadêmico, trabalho acadêmico, duração de 8 semestres, 4 anos, 3.200 horas. Existe já colocado publicamente uma discussão em relação a 3.200 horas. É muito. Temos falta de professor e temos que ter, então, professores formados mais rapidamente. Tem alguns que dizem, inclusive, o seguinte: a era dos professores ela está praticamente terminando. Nós vamos ter tutores para o desenvolvimento aí da educação num país continental como o nosso. Para parar em 2 exemplos. E eu contraponho sempre dizendo o seguinte: eu não gostaria de um profissional da área da saúde, vou
colocar dentro do profissional da área de saúde o médico, eu não gostaria que ele tivesse uma formação mais aligerada, porque faltam médicos. Ou que nós tivéssemos um profissional na área do direito mais rapidamente formados, porque os processos na justiça estão se acumulando. Não, eu quero bons profissionais em todas as áreas. Por isso, não foi tirando da manga que se chegou a 3.200 horas. Foi, sim, num estudo com muitos profissionais competentes, né, que se chegou à questão das 3.200 horas. Então, alguns estão defendendo, e eu espero que os fóruns estaduais de licenciatura, que o fórum de pró-reitores de graduação, né, e outros tantos, que as nossas entidades que estão junto conosco nessa defesa, que nós possamos, se for necessário, defender a formação qualificada integral do professor, da professora, sem aligeramento. Não, tem que ter a prática. Direto para a escola, também acho. Tem que ter prática direto para a escola, mas tem que trazer a reflexão. Tem que ter a formação teórica e a formação prática. Então, não vamos querer aligerar, não. Vamos valorizar os professores, porque valorizando os profissionais da educação, eles, e dando condições dignas para eles, eles permanecerão nas suas funções, nas escolas de educação básica, em todas as suas modalidades, eles desenvolverão um bom trabalho, não só com essa valorização, mas também com uma formação que os habilite àquilo que as crianças e os jovens e todos têm direito, que é uma educação como um bem social, né? Bom, 400 horas dedicadas a estágio supervisionado. Na pedagogia a gente tem que adequar isso, não é? Na área de formação, pelo menos 2.200 horas dedicadas a atividades formativas, estruturadas naqueles dois eixos que eu falei, não é? O mais geral, né, e o específico da área de formação, né? E 200 horas de atividade teórico-prática de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes. O eixo 3 que eu falei, que é se aprofundar em educação quilombola, em educação indígena, em altas habilidades, enfim. Agora, para graduandos não licenciados, aquele que vale por 5 anos. Então, vai variar de 1.000 a 1.400 horas, dependendo da equivalência do curso de origem. Quem define isso? A instituição formadora. A instituição formadora tem a autonomia para dizer se o curso que vai ser oferecido para o determinado profissional que se candidatar, a carga horária de 1.000 a 1.400 horas. Agora, vejam, isso tem que estar no projeto, institucional, gente. Tem que estar no projeto institucional. Podemos abrir, isso não tem. Não tem. Então, nós podemos abrir, né, no projeto institucional, de acordo com os dados das redes, quais são as necessidades. E aí, nós podemos oferecer esses cursos de caráter emergencial para esses profissionais. Agora, dizer, não, eu posso, profissional que é matemático vai ser professor de matemática? Não. Né? Nós firmamos um compromisso com a qualidade. E a qualidade não é somente deter o conhecimento, mas saber trabalhar esse conhecimento com os alunos num processo de reflexão, de construção de outros conhecimentos pelos estudantes. Digamos
que eu fosse um profissional da área X, não tenho licenciatura, sou convidado ou convocado para fazer um mutirão, porque a escola precisa. Os estudantes estão sem professores. Mas eles precisam de professores de qualidade. Não é só dizer que tem a aula tal ou qual. Precisa ter qualidade nessa área, né? Nesta disciplina, nesse componente curricular. Não é só dizer, não, a minha rede, viu, Inês, desculpe, mas também trabalhei na rede durante muito tempo, a minha rede está completa. E a qualidade dos profissionais, não é? Então, vou chamar um professor. Ah, os matemáticos querem vir. Então, tem que fazer. A universidade tem que ter no seu projeto a possibilidade. Como pode fazer isso? Pode pensar, né? A UEL, já te dou a palavra, a UEL tem possibilidade de formar emergencialmente professores da área A, B, C e D. A outra universidade tem a possibilidade. Então, faz um tipo, aspas, um consórcio para apoiar, né, as necessidades definidas, diagnosticadas no Estado. E veja, nós não vamos conseguir, vamos ter dificuldades, sim, qualquer modificação, qualquer alteração, qualquer mudança, por menor que seja, ela causa, não é, uma alteração na dinâmica da própria instituição, né? Mas nós vamos ter que caminhar em relação a isso. Então, eu fico preocupada com essa questão, porque aqui esta é uma resolução para a formação de professores, né? Então, todos têm que fazer a licenciatura, não é? E não a adaptação fácil, como o professor Mário colocou, está na manga, e aí eu utilizo, e os professores não conversam. E isso pode não acontecer em algumas instituições, mas se nós colocarmos dessa forma, nós estamos descaracterizando a resolução. É isso só que eu queria que vocês refletissem. E, vejam, algumas disciplinas, não é? E podemos nem trabalhar por disciplinas, podemos ter outras metodologias, trabalhar por projetos, enfim, conforme for, alguns não impedem que os estudantes estejam juntos na mesma sala, na formação, na formação ou na especificação de uma área de conhecimento que forme o professor de Química, mas que forme também o bacharel em Química. Essa disciplina pode ser a mesma, não preciso ter até duas turmas separadas, não. Eu posso ter as turmas juntas. Nós vamos ter que pensar outros modelos de organização da instituição. E algumas pessoas, alguns pensam assim, não, você também falou isso, Sueli, temos que contratar mais professores. Não especialmente contratar mais professores. Nós vamos ter que reorganizar interdisciplinarmente as ações. E aí eu posso e devo ter, em algumas disciplinas, né, que são comuns, a riqueza de ter vários estudantes de licenciatura de várias áreas discutindo no mesmo espaço físico. É importante, porque a gente quer uma interdisciplinaridade na ação, então vamos discutir a avaliação. Por que eu tenho que discutir a avaliação só, estou falando da disciplina que eu dou, discutir a avaliação só com os licenciados de pedagogia? Não, a reflexão sobre avaliação é para todos os que serão professores. Então, eu deveria ter na turma vários estudantes de a mesma coisa. Uma disciplina que é específica, mas é fundante em Química, os alunos de licenciatura podem e devem estar cursando. Porque quando a gente fala em licenciatura e bacharelado, a gente não está dizendo que o licenciado vai ter
menor conhecimento. Muito pelo contrário, ele tem que ter um conhecimento sólido da sua área de atuação como futuro professor. Assim como ele tem que ter um conhecimento sólido das questões pedagógicas. Só quero repetir que a formação continuada não se dá somente por meio de cursos, estrito, lato sensu, extensão, não. Ela se dá no dia a dia, indo às escolas, então, aproveitando o pensar e o fazer já constituídos, historizados daquela escola, a formação continuada, ela se dá para os professores que já atuam, ela se dá no contexto da própria instituição que ela está ali. Pode também se dar de outra forma, por cursos, mas não só porque a gente pensa, educação continuada, vou montar um curso. Não, não é só desta forma que se trabalha a educação continuada. A prática como componente curricular, objeto de definição institucional, em consonância com as diretrizes, envolve múltiplas possibilidades e certamente poderá ter a sua carga horária otimizada nas instituições por meio de projeto próprio que garanta a efetiva articulação entre a educação superior e a educação básica. Essa leitura sintetiza algumas das questões postas. E eu trouxe para falar com a gente o Paulo Freire, né? E ele diz o seguinte, eu acho muito apropriado para o momento, Sueli, que estamos vivendo. Ao falar com tamanha esperança da possibilidade de mudarmos o mundo, não quero dar a impressão de ser um pedagogo lírico ou ingênuo. Reconheço os enormes empecilhos que a nova ordem impõe a pedaços mais frágeis do mundo. Reconheço a realidade. Reconheço os obstáculos, mas me recuso a acomodar-me em silêncio ou simplesmente tornar-me o eco macio, envergonhado ou cínico do discurso dominante. Paulo Freire sempre presente. Muito obrigada.